Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo você dentro da Escritura Sagrada, mostrando Deus como Criador de todas as coisas, Deus como Senhor, Deus como mantenedor da vida, este Deus maravilhoso que nos ama e tem um propósito especial para as nossas vidas. Por isso, podemos alinhar o nosso viver com a vontade de Deus e com a revelação dele em Sua Palavra. E no programa de hoje, conversaremos sobre este tema, o homem e o domínio da natureza. Por que estamos aqui? Para que fomos feitos? Qual o propósito de Deus? O que Deus tem para nós, para mim e para você, enquanto vivemos aqui e depois, como será? Vamos ver? Deixe o seu coração pronto, aberto para Deus, para que Ele fale ao seu coração e te leve a estar alinhado com a sua vontade. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver um pouquinho sobre este tema, o homem e o domínio da natureza. O homem feito por Deus, por que foi feito, para que foi feito, com que finalidade, por que nós existimos, por que estamos aqui neste lugar, porque somos assim, porque somos este ser tão especial, este ser ao mesmo tempo tão complexo, tão completo, tão inteiro, tão dependente e ao mesmo tempo independente. Quem somos nós? O homem, a semelhança de Deus. Vamos ver? A palavra nos diz, quando Deus nos criou, por que Ele nos criou e para que nos criou. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, vamos ler 2 versículos, 26 e 27. Está escrito assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ah, que coisa tão linda! Nós fomos feitos por Deus, fomos feitos depois de uma reunião tão especial da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles dizem entre si, façamos o homem. Tudo que foi criado, tudo que está aqui nesta ordem, haja luz, haja separação entre as águas, se ajuntem num só lugar, apareça porção seca, haja luzeiros nos céus, que a terra seja coberta por vegetação e haja também os animais. Nós vamos ver que o Senhor disse, agora também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem. Muitos pensam assim, que seria ser feito à imagem de Deus? Aí pensam que Deus é como o ser humano, que tem uma cabeça, um pescoço, tronco, membros, e que tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos. Seria assim Deus? Isso seria ser a imagem de Deus? Bem, no hebraico, essa palavra imagem é a mesma palavra para sombra. Façamos o homem à sombra de Deus. Se nós estivermos andando juntos, por exemplo, eu, meu esposo, Paulo, e, por exemplo, ao nosso lado, o nosso filho, Sérgio, o Paulo é um pouco mais alto que eu, o Sérgio é mais alto do que o Paulo. E se nós tivermos a luz atrás de nós,
ao se projetar a nossa sombra, eu vou saber, aquela é a minha sombra, aquela é a sombra do Paulo, aquela é a sombra do Sérgio. A sombra, ela é exatamente o contorno ali de cada uma das pessoas. Quando Deus nos fez a sua imagem, é como se nós fôssemos a sombra de Deus, a projeção de Deus, sendo como Deus é, como Deus quer que nós sejamos. O homem foi feito à imagem de Deus. Deus nos fez com essa capacidade de pensar, de criar. Nós não conseguimos criar nada do nada, mas a partir de, tendo a matéria-prima, nós podemos criar um edifício, uma casa muito bonita. Nós podemos criar um carro, um trem, um avião, um helicóptero, uma asa delta. Nós podemos criar um submarino, um navio, uma grande ponte. Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, a semelhança dos atributos, dessas capacidades de Deus. Deus tem atributos incomunicáveis, atributos como Deus, sua eternidade, onipresença, onipotência, são atributos de Deus. Mas há atributos de Deus que são comunicáveis ao homem, sua santidade, a sua paz, a sua misericórdia. Que mais? Nós podemos ter a verdade, a fidelidade, a longanimidade. São virtudes de Deus que nós, homens, seres humanos, podemos ter. É tão maravilhoso podermos pensar isso, que Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E Deus disse que Ele tenha domínio. Deus fez a mim e a você para dominar e não sermos dominados, para dominar sobre os peixes, as aves, os animais domésticos, sobre os répteis, sobre tudo que está aqui na terra. Deus nos deu esta capacidade de dominar, de sermos como reis, de dominarmos. Mas diz aqui que a imagem de Deus é sermos homem e mulher. Deus nos fez totalmente diferentes, o homem XY, a mulher XX. Deus nos fez para sermos homem e mulher, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Tudo que nós fugimos do plano de Deus não dá certo, não é perfeito, não é a vontade de Deus. A vontade dele é perfeita, é boa, agradável, e o nosso corpo, a nossa biologia, os nossos cromossomos estão dizendo que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem não é um animal racional, porque, na verdade, os animais são racionais. Nós sabemos que um cavalo sabe encontrar o caminho de volta para casa. O cavalo é bem esperto, ele raciocina velocidade, ele raciocina um cachorro, um gato, e uma abelhinha tem o raciocínio, tem a capacidade. Nós não somos animais, nós não viemos a existir pela palavra de Deus. Eu e você, nós fomos formados por Deus. Ele disse, façamos o homem. Deus pôs a mão na massa para nos criar. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se uniram para nos fazer, para nos criar. Não foi como todas as criaturas, tudo que Deus fez, o sol, a lua, as estrelas, os animais, as plantas, não, absolutamente. Deus disse, agora façamos o homem. E do pó da terra o Senhor fez o homem e fez a sua mulher, Eva, tirada do homem, a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus. Há um maravilhoso salmo na Bíblia, um salmo de Davi,
o Salmo 8. E nós podemos imaginar Davi ali cuidando das ovelhas, ali com a sua harpa, Davi cheio do Espírito Santo, contemplando os céus, contemplando aquele tantão de estrelas, contemplando um pouquinho do que nós podemos ver além do primeiro céu, além da estratosfera, além deste céu azul, além, contemplando as estrelas. Olha o que Davi diz no Salmo 8. Ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome em toda a terra. Davi, ao contemplar os céus. E quando contemplamos os céus e pensamos no tamanhozinho do homem, alguém já disse que o ser humano é a média aritmética do macrocosmos com o microcosmos. Nós seríamos a média aritmética. Somando os dois e dividindo por 2, dá o ser humano. Ou seja, um macrocosmos, o universo é tão grande, 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 grande. Nós não temos capacidade de, na nossa mente, ver esta dimensão. E o microcosmos é tão pequeno, 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 pequeno. Para nós estudarmos o átomo, a gente vai dividir 1 milímetro em 1000, e cada micrômetro nós vamos dividir em 1000, e cada nanômetro vamos dividir em 1000, para podermos, em mais 1000, estudarmos o átomo, a menor partícula dos elementos formados, dos elementos que temos na natureza. Deus, quando eu contemplo, Davi diz, quando eu contemplo a lua e as estrelas, obra dos teus dedos. Oh, se Deus fez com seus dedos a lua e as estrelas, tem estrelas 1000 vezes maiores que o Sol. O Sol é 360 vezes maior do que a Terra. As distâncias entre essas estrelas são tremendamente grandes para daqui da Terra chegarmos à estrela mais próxima de nós. Nós teríamos de caminhar na velocidade da luz a 300.000 quilômetros por segundo durante 4 anos,2. 4 anos-luz, caminhando na velocidade da luz para chegar na estrela mais próxima. E o restante das estrelas, das galáxias, a nossa galáxia tem bilhões de estrelas, só a nossa galáxia, bilhões de estrelas. E nós sabemos que existem bilhões de galáxias no universo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Davi podia imaginar o tamanho de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. Deus é tão grande, nós cantamos quão grande é o Senhor. Ele é muito maior do que você possa imaginar. Tudo está debaixo do seu controle, do seu domínio e da sua capacidade. Os céus, as estrelas, essas galáxias não estão aí ao léu, soltas. Não. Há leis fixas, há mistérios maravilhosos, buracos negros, que nós ainda não conseguimos alcançar estes mistérios todos. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes. Que é o homem mortal, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites.
Davi diz, nós somos tão pequenos, mas fomos revestidos de autoridade. Deus nos deu capacidades como Deus tem. Deus nos deu capacidade de domínio, capacidade para reinar. Deus nos fez como seres especiais para termos comunhão com Ele, para formarmos uma família com Ele. Deus nos ama. Deus nos ama. E Deus se interessa por você. Deus cuida de você. Na sua vida você pode ver como Deus tem falado com você, como tem preservado a sua vida. Esse Deus tão grande, esse Deus que podia dizer, não quero saber do ser humano, que se dane, que se vire, que... Não, Ele nos ama. Deus nos deu domínio. Diz aqui, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deus nos tem dado glória e honra. É claro que toda esta glória e honra vem através do mais maravilhoso ser humano que já pisou a face da terra, o mais perfeito homem, Jesus de Nazaré. Ele é chamado o último Adão ou o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão foi feito de maneira sobrenatural, feito pelo próprio Deus, do pó da terra, dos átomos, dos elementos aqui da terra. Deus formou o homem, soprou em suas narinas o fôlego de vida, porque a vida está em Deus, Ele é a vida. Deus soprou nas narinas de Adão a vida e o homem passou a ser alma vivente. De maneira sobrenatural ele foi formado. Mas também o segundo Adão, ou último Adão, Jesus de Nazaré, veio a este mundo de forma sobrenatural. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus que se fez homem, Deus que tomou carne humana, corpo humano, esteve entre nós sem pecado, em perfeição, cumpriu toda a lei, deu a sua vida por nós, ensinou, curou, ressuscitou mortos, deu vida, cura, libertou de todo o mal a tantos e deu finalmente a sua vida por nós. Entregou a sua vida ali na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos perdoados e tivéssemos vida eterna. Sim, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão trouxe a morte, porque ele pecou e nós estávamos em Adão. Nós estávamos ali quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus. Nós estávamos em Adão. Por quê? Porque eu estava em meu pai estava em meu avô estava em meu bisavô no tetravô, e assim nós vamos até Adão, ao primeiro homem. E um pecou, todos pecaram. Mas quando veio Jesus, Jesus trouxe a ressurreição e a vida. Ele pagou na cruz os meus pecados, os seus pecados, os pecados de toda a humanidade, e quem nele crer será salvo. Quem, porém, não crer já está condenado. Jesus traz a vida eterna. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Assim como todos morrerão por causa do pecado de Adão, o Senhor disse: não coma deste fruto. No dia que você comer, certamente morrerás. E o homem passou a conhecer a morte. E como é triste, como é difícil. Jesus chorou. A Bíblia nos diz que Jesus chorou sobre Jerusalém, por Jerusalém não reconhecer
que o Filho de Deus ali estava, que Deus enviou o Messias, que ali estava o Filho de Deus falando e dizendo: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e você não quis, e você não reconheceu o dia da sua visitação. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou em Betânia, lá no cemitério, ali diante do túmulo de Lázaro, porque como homem ele experimentou a dor de perder um amigo, de ver um amigo morrer. Mas Jesus ressuscitou Lázaro e ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é o segundo Adão e Jesus nos trouxe para sermos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós haveremos de herdar todas as coisas que Cristo herdou pela sua obediência. Ele divide conosco, nós herdaremos com Ele, nós reinaremos com Ele, nós teremos domínio junto com Jesus. Aquele domínio, Adão, ele perdeu tudo que Deus havia prometido ali, tudo que Deus havia dado ao homem. Ele, ao pecar, ele sentiu em si mesmo, na sua própria vida, o fracasso. A terra começa a produzir espinhos, abrolhos, do suor do rosto vai comer o seu pão. A vida se torna tão difícil. E Deus havia colocado o homem num patamar de glória, de domínio. E é exatamente para este patamar que Jesus nos conduz. O apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos com o Senhor. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, de 21 a 23, dizendo que tudo é nosso em Cristo. Está escrito assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso. Que coisa linda, em Cristo. Nós sabemos que todos os homens, eu e você, e todas as pessoas no mundo, temos apenas uma coisa que nos pertence. Só uma coisa. A casa que você tem a escritura no seu nome, o carro que você tem o documento com o seu nome e qualquer outro bem maior que você tenha, na verdade não te pertence. Pertence ao Senhor. Porque todos vão embora e deixam tudo aqui. Ninguém leva a sua casa, ninguém leva o seu carro. Eu me lembro que há muitos anos atrás, uma atriz de Hollywood que havia ganho o Oscar com a sua participação em um filme famoso, ela comprou um Rolls Royce. O sonho da vida dela era ter aquele carro caríssimo, um Rolls Royce. E ela então teve uma enfermidade agravante, rápida, e ela disse no seu testamento que ela queria ser enterrada, assentada ao volante do seu Rolls Royce. E foi cumprido o seu testamento. Abriram uma grande vala e com guindaste desceram aquela atriz assentada ao volante do Rolls Royce. É claro que a terra jogada por cima, em breve, em pouco tempo, aquele carro tão chique, tão caro que era dela, se torna pó, junto com seu próprio corpo. Ninguém leva nada, nem o carro, nem a casa, mas nós temos apenas uma coisa que Deus nos deu hoje, o que é a nossa vontade, o livre-arbítrio
a capacidade de escolher o nosso destino, de escolher a vida que queremos ter, de escolher. Muitos pensam que vão escolher o seu sexo. Não, o sexo nós já nascemos com ele definido em todas as nossas células, XX ou XY. Você pode escolher uma cirurgia, pode escolher um modo de vida, mas você não pode escolher XX ou XY, porque senão você teria de alterar todo o seu DNA, todas as células do seu corpo. Nós podemos escolher o nosso destino, podemos escolher a vida que queremos ter, podemos escolher a luz ou as trevas, podemos escolher Deus ou o pecado. Mas quando nós escolhemos o Senhor, acontece o que Paulo disse aqui, que tudo se torna nosso. Nós de Cristo e Cristo de Deus, porque tudo é vosso. Porque em Cristo nós somos co-herdeiros. Tudo que Jesus herdou, tudo que Jesus conquistou pela sua obediência, Ele divide conosco. Ele não está dando 50%, 30%, 10%, 80%, é tudo, tudo em Cristo. Ai, que coisa mais linda! Vamos reinar com Cristo. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Quando Deus fez o homem, Deus fez a mim e a você, não para sermos frustrados, deprimidos, para sermos derrotados, para sermos fracassados, para estarmos pisados, para levarmos uma vida difícil, de lágrimas, de choro. Deus nos fez e nos entregou domínio, capacidade para dominar, capacidade para reinar. E Deus nos traz de volta a este lugar. Jesus disse, ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Você já entregou sua vida a Jesus? A sua vida pertence ao Senhor? Você se sente assentado com Cristo à sua direita? Você entregou o domínio do seu viver àquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos fazer isto agora? Você quer fazê-lo? Você quer herdar com Cristo todas as coisas? É a sua palavra quem nos garante. Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e Te entrego a minha vida, Te entrego tudo que sou e tenho, sou Teu. Encha-me com a Tua presença, ó Espírito Santo. Apaga os meus pecados, dá-me um novo coração. Eu quero ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Encha-me com Teu Espírito e escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso, pertencer ao Senhor e andar em seus caminhos, andar na luz e se alimentar de Sua palavra. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa cumprir o propósito para o qual você existe. Pertencer ao Senhor, andar com Ele, andar na luz e saber que em Cristo somos vencedores e temos o domínio. Tudo em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe ricamente, que a sua vida esteja alinhada com Deus, alinhada com a vontade de Deus e que nós possamos caminhar cada dia alegrando o coração do Pai. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo programa aqui na Rede Super. Até lá!